Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. Certa vez, estando de serviço, o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então o anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus. Irá adiante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu: sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para lhe transmitir estas boas novas. Agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Enquanto isso, o povo esperava por Zacarias, estranhando sua demora no santuário. Quando saiu, não conseguia falar nada. O povo percebeu então que ele tivera uma visão no santuário. Zacarias fazia sinais para eles, mas permanecia mudo. Quando se completou seu período de serviço, ele voltou para casa. Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou e durante 5 meses não saiu de casa. E ela dizia: isto é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim favoravelmente para desfazer a minha humilhação perante o povo. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso, se sou virgem? O anjo respondeu:
o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Naqueles dias Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judeia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo e em alta voz exclamou: bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. Mas por que sou tão agraciada ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Então disse Maria: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com o seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração. Derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Que seja abençoada a leitura da palavra de Deus. Em meio a este momento de visitação sem paralelo na história, sem nada que se assemelha nem antes nem desde então, Deus se fez presente entre nós. Ele veio ao mundo e a sua chegada foi cercada não só deste evento cósmico que foi a estrela sobre o lugar onde ele nasceu, onde ele estava na manjedoura em Belém, mas já antes, seguindo e cumprindo as promessas feitas aos antigos, aos profetas que previam a chegada, desde Gênesis 3:15, quando Deus falou que nasceria uma semente, alguém que feriria a cabeça da serpente, falando sobre a chegada do rei, como nós achamos em Salmo 2 e Salmo 110, falando sobre o servo sofredor que nós achamos em Isaías, sobre o menino que nos seria dado em Isaías 9, essas profecias todas se cumprindo, e agora neste momento, aparentemente muito pessoal, muito particular, entre duas mulheres humildes. Trata-se de duas pessoas de quem a sociedade não faria muito caso. Uma menina. Quando nós falamos de uma menina desposada, hoje em dia nós pensamos, pessoas casam mais tarde, hoje em dia, né? Então, aliás, os nubentes acabaram de chegar, estão de volta, né? Depois do seu casamento. Meu filho esperou até os 29 anos de idade, a Lívia com 22, já consideramos nova. Mas naquela época, uma noiva tinha 13 anos. 14 anos de idade, casavam muito cedo, não era como hoje em dia. Então nós estamos falando de alguém humilde que iria casar também com uma pessoa humilde, um carpinteiro, uma pessoa sem um pedigree, como se diz, ou sem uma grande profissão, tanto que quando
Semana que vem nós veremos que ao chegarem no templo, a oferta que fazem são 2 rolinhos, ou seja, é a oferta mínima que os pobres faziam ao chegar no templo em Jerusalém. Tratava-se de uma família pobre, numa região também de pouca consequência ou relevância no Império Romano. De repente, este encontro tão singelo, tão simples, tão humilde, trata da chegada daquele que mudaria toda a história do mundo. Que coisa fantástica. Isabel já está no seu 6º mês e a Maria, que Isabel não sabia estava grávida, não havia WhatsApp naquela época, não havia celular, não havia e-mail. Ela chegou e ao entrar, e obviamente como ela acabara de receber a notícia, certamente já estava grávida do Senhor, certamente, mas ao chegar ainda não estava mostrando a sua gravidez, mas mesmo assim o Espírito Santo fez com que a criança pulasse no ventre de Isabel. Agora, eu tenho que dar uma parte aqui. Nós estamos vivendo numa época onde esse debate sobre o aborto e sobre o corpo da mulher, o direito sobre o corpo está... Vamos ver que nesse momento a vida da criança já existe mesmo no ventre. Já é alguém que age, que se alegra, já é alguém que tem uma identidade separada. Reconhecer o direito à vida dessa criança é algo que novamente é lembrado através desta narrativa. Mas, para isso nós vemos que Isabel, cheia do Espírito Santo, reconhece, ela discerne pelo poder do Espírito de Deus que ela está não só na presença da sua parenta, não sabemos a parentela, não sabemos exatamente qual foi o grau de parentesco, uma vez que Isabel era mais idosa e Maria era mais novinha, podia ser uma tia, mas primo 2º grau, não sabemos, mas eram da mesma família. E ela então a recebe e ela exclama: bendita é você entre as mulheres e bendito é o filho que você dará à luz. Lembre-se que a promessa que Gabriel fez a Isabel, que este, que seria seu filho, seria cheio do Espírito Santo já no ventre, mesmo antes de nascer. Nós vemos, de certa forma, que João, a sua primeira proclamação que Cristo tinha chegado de João, foi feito já desde o ventre. Não esperou vir do deserto, clamando como uma voz, seguindo a missão de Elias, apresentando a chegada, anunciando a chegada do Redentor, mas já do ventre, ele e a sua mãe cheios do Espírito Santo. Agora, quando chega ao 6º mês de gravidez, obviamente a criança já começa a chutar, né? Eu me lembro, né? Agora meu neto mais novinho tem 1 ano de idade, mas eu me lembro, né? Eu me lembro que a gente já ficava lá e de repente a Raquel dizia: ó, tá chutando, olha só. E a gente sente, né, o pé, né, geralmente é o pé, tá chutando. Mas não foi só isso, ela já estava acostumada ao movimento de João. Esse movimento era diferente. João se agitou e ela se espantou com este momento. Bom, todos que reconhecem a presença de Cristo se alegram. Não é uma alegria, não é uma celebração de vida somente. Ele não apenas chutou no ventre de Isabel, ele se alegrou. E quando nós temos este encontro real com o Cristo, tudo muda. Gente, a nossa celebração na igreja é um reflexo de um encontro que nós temos com Deus. Independente de qualquer gosto musical, para algumas pessoas o culto aqui é meio parado. As pessoas puxam, né? Eu gosto mais de pagode, ou eu gosto mais de rock and roll, eu gosto mais. Então queriam que a igreja fosse assim, mas quando em meio nós voltamos, porque nós buscamos um encontro real com Cristo. E quando nós temos esse encontro real com Cristo na igreja, porque aqui ele se manifesta. Quando nós nos abrimos para tanto,
a nossa alegria é diferente, é notável e é movido pelo Espírito Santo. Bom, vamos ver a canção então de Maria, que é conhecida como o Magnificat. O Magnificat. O que está acontecendo aqui? Para quem, eu não sei, quantos aqui curtem ópera? Alguém aqui é aficionado? Né? Você falou mais ou menos? É mesmo? Também? Então vocês sabem o que é uma área, né? Os dois que levantaram a mão, mas você que levantou metade da sua mão, você não levantou a mão, você fez assim, então. Mas para quem conhece ópera, uma área, eu sei que o pastor Marcelo entende isso, ele entende isso. Uma área é o quê? É quando a história para e um personagem canta uma música que contempla aquele momento, que celebra aquele momento. De repente, né, os dois se encontram, ou um está indo embora e o outro está dizendo adeus, e de repente ele vira e aí ele contempla a sua tristeza pela partida da amada, ou ela do amado, e canta essa área. A área é o quê? É o momento quando em canção o significado, a emoção, todo, digamos, o catarse daquele momento é posto à música, letra e música. Esta é uma área. Então é isso que Maria está fazendo, embora isso não é uma ópera, né? Obviamente, né? Foi escrito para isso. Lucas, o evangelista Lucas era um médico, e nós vemos que ele teve muito cuidado de registrar tudo, como nós lemos no início. Ele teve cuidado de pesquisar bem tudo o que aconteceu, ele coletou, ele pessoalmente não foi testemunha ocular de tudo que aconteceu. Muito do que ele escreveu foi fruto de quê? De pesquisa, de entrevistas, né? Lucas foi companheiro de Paulo em parte da sua viagem, da última viagem missionária. Então ele possivelmente foi um convertido após o fato e não foi assim um que acompanhou todos esses eventos. Então ele pesquisou, mas olhe só a construção. De repente no meio temos a canção de Maria, o Magnificat. Ela, movida pelo Espírito Santo, ela para. E este momento é fantástico, porque a sua canção é encharcada de teologia e de temas que em muito extrapolam apenas aquele momento de alegria. Nós temos aqui ecos de profecia, ecos dos salmos. Maria, com poucos anos, já era uma pessoa bem versada, com certeza. Pastor John, os pais dela fizeram culto doméstico. Não há dúvida quanto a isso, porque as suas palavras refletem uma riqueza, assim, como se fosse que a velha literatura hebraica do Velho Testamento já fazia parte, já estava assim, fazia parte do seu DNA, do seu modo de pensar. Então a sua canção é algo que é de um alcance, de uma abrangência teológica que nós vamos examinar. Nosso propósito hoje é exatamente examinar o que ela está dizendo aqui, para não perder a riqueza e o significado ao pensarmos, ao nos prepararmos para o Natal. Muito bem. O que quer dizer o magnificar? Literalmente, magnificar quer dizer ampliar. Pense no microscópio, ou melhor, um telescópio. Melhor o telescópio. Quando a gente olha algo bem longe no céu, uma estrela, ou talvez um planeta, a olho nu não se vê. Para entender a grandeza daquilo, você precisa de algum instrumento para magnificar, para ampliar, para você entender o que se trata. Quando eu vejo, eu não sei quantos já viram essas fotos das constelações e de estrelas nascentes e essas coisas que são ampliadas, eu acho fantásticas. A gente vê isso só como um pontinho no céu. O que Maria está fazendo? Ela está ampliando o que está trazendo à tona, o que está por trás deste momento.
Não é só duas mulheres celebrando sua gravidez. Por trás disto, há algo extraordinário que nem sempre é visível a olho nu. Nem sempre é perceptível para quem olha com os olhos naturais. Certamente neste Natal, muitos vão ver aquela criança na manjedoura, se você achar um presépio, porque o que tem de Papai Noel, tem Papai Noel com girafa, tem Papai Noel com gnomos, tem Papai Noel com... Rio Design tem Papai Noel africano. Tem girafa, tigre, leão, tigre branco, não sei porque tigre branco, porque não tem tigre branco. E eu fico lá vendo, é um safari de Papai Noel. Que coisa mais insólita, mais sem pé nem cabeça. Mas tem que fazer alguma coisa, estamos num país tropical. Se o velhinho vai usar alguma roupa vermelha, um casaco para aguentar frio de 10 abaixo de zero, por que não botar uma girafa ao lado? Então, já que a gente está no Rio 40 graus. Acha um presépio. E é difícil achar. Meu vizinho tem um Papai Noel na porta que parece monstruoso. É realmente assombroso. É um Papai Noel esquece. É que Papai Noel... Natal é muito chato, gente. Natal, para a grande maioria das pessoas, é uma maratona para achar presentes para todo mundo, para não fazer feio. Aquele primo que você não fala com ele o ano todo, você tem que comprar aquela bugiganga, aquela meia lupo. É um horror. É um horror. São filas para poder levar seus tickets aí para concorrer para uma BMW que ninguém ganha. Ou você, eu não conheço ninguém que ganhou. De repente eles ganham, não sei, não estou dizendo que são mentirosos. Mas, e é um barulho, é uma... Estou ficando velho. Enfim. Natal é tão belo. Oh, meu Deus do céu. Aquele menino nos braços de Maria. Maria agora, ela para. E ela diz, minha alma engrandece ao Senhor. É magnífico. Eu quero não só enfocar o Senhor, mas engrandecer a Deus. Trazer à luz aquilo que é imperceptível e lembrar do que se trata realmente esta gravidez. O que está acontecendo aqui? Pois Deus me contemplou e fez grandes coisas por mim. Versículo 28 e versículo 29, aliás, desculpe, 48 e 49, ainda estamos em Lucas 1. Ela diz, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. Certamente ela é agradecida por ter sido agraciada, por ser uma serva de Deus. Mas ela logo vira a atenção da sua música. Esta canção logo se volta, não para si, ela não demora muito ao falar de si, exceto da sua condição de humildade e da sua gratidão. Mas ela volta a canção logo para o doador. Não é tanto o dom quanto o doador que a interessa. E ela diz então, versículos 50 a 55, e vamos gastar o resto do nosso tempo nesses 6 versículos. Diz, a sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com o seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração, derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes, encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Deus é misericordioso e estende esta misericórdia para os que o temem. Temor de Deus não é medo de Deus, mas é reverência. Esse termo fala de uma reverência, de pessoas que levam Deus em conta, de pessoas que
percebem a sua vida como uma vida vivida perante a face de Deus Todo-Poderoso. O orgulhoso se esquece de Deus. O soberbo desconsidera a vontade de Deus. O soberbo se acha forte. O soberbo se acha capaz. O temeroso é aquele que reconhece que a sua vida é vivida na presença de um Deus que pode mudar tudo. Tudo. Deus é capaz de virar esse mundo de cabeça para baixo. Aliás, o que essa canção nos diz, se ela diz qualquer coisa, essa canção tem um aspecto revolucionário. Por quê? Porque mostra que os caminhos de Deus estão na contramão dos caminhos deste mundo. Que tema! Estamos falando de gravidez, estamos falando de duas pessoas, uma idosa que estava grávida, abençoada por Deus, e uma menina que se achava grávida pelo poder do Espírito Santo. E de repente sai no meio desta canção uma mensagem de uma força profética e uma mensagem desafiadora, mostrando que Deus opera ao contrário do que o mundo espera dele. Ele faz coisas que o mundo não espera. Primeiro, ele exalta os humildes. Deus exalta os humildes. Diga comigo, Deus exalta os humildes. Maria usou-se como o exemplo disto. Ela, uma menina humilde, pobre, de repente escolhida para ser a mãe do Salvador. Por que não a esposa de César? Por que ele não nasceu num palácio? Porque mesmo um palácio já seria uma humilhação para o Rei dos Reis. Jesus já tinha se esvaziado. A segunda pessoa da Santíssima Trindade, eternamente existente, coexistente com Deus Pai, como nós vemos em João capítulo 1. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Estamos falando de Deus. Qualquer presença aqui no mundo, qualquer momento de encarnação, fosse ele um rei ou um plebeu, não importa, já seria uma humilhação. Mas a mensagem que Deus quis passar foi: não, até aos seus olhos ele vem de modo humilde, para entender o que realmente ele fez. Ele se esvaziou completamente, ao ponto de pessoas com uma certa facilidade despedirem Jesus apenas como uma imagem bonita, um desejo de boas festas, um símbolo de paz entre os homens, um símbolo de singeleza. Mas não foi isso. Não é isso que está acontecendo. Está acontecendo aqui uma revolução no mundo. Deus Todo-Poderoso, cuja voz é como o som, um trovão, o som de muitas águas. Este Deus que se estende de eternidade a eternidade, ninguém resiste ao seu poder. E ao mencionar a sua voz, legiões de anjos caem de joelhos e clamam: Hosana, Hosana nas alturas. Todo louvor e honra e glória sejam dados a Ele, que era, que é e que haverá de ser sempre. Este Deus de repente veio e se fez carne para nascer filho de uma menina pobre, humilde. Ele entende a humildade. Ele valoriza o espírito humilde. Por isso que em Tiago 4, versículo 10, nós temos essa palavra: humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Esta é a mensagem. E ao longo desse mês, que nós façamos uma leitura do nosso próprio coração, pois o orgulho é muito sutil. O orgulho é muito sutil. Que nós aprendamos e ser humilde não é o que o mundo pensa ser humilde. Assim como ser orgulhoso nem sempre é o que o mundo acha ser orgulhoso.
Meus irmãos, nós somos uma igreja tão bonita, num lugar tão fantástico. Como o orgulho poderia facilmente encher os nossos corações? Humilhem-se, humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Mas Deus não só exalta os humildes, Deus também humilha os soberbos. Ela disse: dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração. Orgulho não é o reflexo necessariamente da nossa condição de vida. Nem todo rico é orgulhoso e nem todo pobre é humilde. Eu conheço pessoas que dizem assim: eu sou muito humilde, graças a Deus. Ninguém pode comigo porque eu sou muito humilde. De humildade não tem nada. E eu conheço pessoas de meios que são pessoas piedosas e humildes de coração, embora talvez tenham uma condição, uma capacidade, um poder de aquisição muito acima das pessoas que a cercam. Mas ele não se limita a indivíduos. Deus derruba até governos, até os que se acham intocáveis. Meus irmãos, as minhas orações estão sendo respondidas nesse país. Eu tenho orado por justiça. Agora, a justiça não vai se completar até que o Brasil dobre o seu joelho perante o Senhor. Mas os que se achavam intocáveis, os que trabalhavam por trás de portas fechadas, dizendo: ninguém está vendo. E muitos desses membros do Lava Jato são cristãos piedosos. Muitos desses policiais da Polícia Federal, muitas dessas pessoas que estão envolvidas nesse processo são pessoas que amam a Deus. Conheço algumas dessas pessoas. São pessoas piedosas, nem todas. Mas eu louvo a Deus, embora isso apresente grandes perigos para a nação, e pode ser perigoso para a nação. Como pode haver um avivamento sem também ser acompanhado por juízo? Deus nunca apenas visita com bênçãos. Ele sempre visita. E eu não sei quantos aqui já oraram pelo menos uma vez na sua vida por um avivamento. Quem já fez isso? Quem já orou uma vez na sua vida? Saiba que esse pedido compreende a vinda do Senhor, visitar a sua igreja e visitar uma nação, não só com misericórdia. Não é todo mundo ir para Canaã e fazer um louvorzão, que é um avivamento. Isso é show. De avivamento não tem nada. Agora, quando pessoas começam a se arrepender pelos seus pecados, quando os malfeitores que se disfarçam de piedade, se disfarçam de servidores públicos, se disfarçam do bem, mas no fundo operam iniquidade, guardam iniquidade no seu coração e caçoam de Deus, seu íntimo, porque a soberba é algo que reside no íntimo, é algo que é do coração. Por isso que nós temos que examinar o nosso coração, porque qualquer um aqui pode ser capturado por este pecado de soberba. Qualquer um de nós. De repente você tem um pouquinho de poder, um pouquinho de capacidade, um pouquinho de experiência, e você já se apega a isso, dizendo: agora eu posso, agora eu tenho. De repente chegamos aqui dizendo: olha, agora, finalmente, depois desses anos todos de sofrimento, agora temos uma igreja, agora vai não, agora nós temos que nos humilhar para Deus poder nos abençoar, só então. Mas ele derruba até governos, ele despede de mãos vazias os ricos. Deus dá e Deus tira. Tanto o pobre como o rico devem reverenciar ao Senhor e entender que Ele é que dá o pão de cada dia. Este anúncio
da chegada do Cristo, o Filho de Deus, vira tudo de cabeça para baixo. E é por isso que a igreja não pode ser um espelho da sociedade que a rodeia. A igreja necessariamente vive na contramão da sociedade. Quando a sociedade busca força, nós buscamos a Deus, na nossa fraqueza. Quando a sociedade quer mostrar que veio, quer fazer grandes coisas, e há muitas igrejas que dizem, nós queremos aparecer, nós queremos mostrar que viemos. Nós não podemos buscar isso. Nós temos que buscar honrar a Deus e sermos frágeis. Não queremos ser a igreja da hora, a igreja da moda. Queremos ser apenas um lugar onde Deus é honrado apenas. Como se isso fosse apenas, Senhor, que ambição santa, querer ser um lugar onde Deus é honrado, onde pessoas não são celebradas, onde você não passa a ser alguém. Eu não sou ninguém. Deus tem que ser tudo em todos. Ele tem que ser louvado nesse lugar. Se esse lugar não for para o engrandecimento do Senhor, então será para a nossa destruição. Porque Deus derruba os poderosos. Ele inverte os padrões humanos. Deus age na contramão da sociedade e nós temos que agir na contramão da sociedade. Nós não estamos aqui para conquistar, estamos aqui para servir. Não estamos aqui para ser alguém, nós estamos aqui para lavar os pés uns dos outros. Não estamos aqui para celebrar os poderosos. Não queremos ser a igreja dos famosos, nós queremos ser a igreja de pessoas que entendem que só Cristo salva e que sem Cristo nada somos. Não importa seu nome, não importa sua fama, não importa sua conta bancária, seu endereço ou o carro que você dirige, nada disso importa. O que importa é a sua condição íntima perante Deus, pois a soberba mora no coração. A saúde da igreja depende de um coração humilde e reverente. Sem Deus eu não sou nada. Paulo disse, eu considero tudo como lixo, como refúgio, como esterco, em comparação com a sublimidade do conhecimento de Cristo nosso Senhor. Ele que era alguém, ele que era um fariseu, ele que vinha de uma família rica, ele que estudou em Tarso, ele que estudou debaixo do maior mestre da lei, Gamaliel. Ele era o cara. Ele disse, perdi tudo por causa de Cristo. De Cristo. Deus satisfaz a alma de quem tem fome e sede. Quando somos jovens, nós temos fome e sede de vida, e é natural que seja assim. O meu neto mais novinho quer tudo que o irmão tem. Se o irmão estiver brincando com um brinquedo, Theo quer o brinquedo dele. Ele já vai atrás. Nós nascemos com o desejo de eu quero. E o meu filho, o meu neto mais velho, essas duas palavras eu ouço. Avô, eu quero, mas eu quero. Vovô, podemos assistir um filme? Chega lá em casa, podemos assistir um filme? Alice, daqui a pouco, mas eu quero. Queremos experiências, daqui a pouco, já estamos falando, ele gosta de nadar, já estamos falando, olha, vou ensinar você a surfar também, né? O vovô vai ensinar, se bem que aprender comigo não é grande coisa, mas eu dou meu jeito, né? Vamos aprender a surfar. Eu quero, ótimo, é fantástico, o exercício, né? A celebração de vida, viajar, conhecer lugares, conhecer o amor, essas coisas, queremos isso, queremos vida. Mas a vida nos ensina que quem vive só para essas coisas
se frustra. Quem vive só para o prazer, só para a aventura, só para a profissão, só para um grande amor, será desapontado. Você não tem que viver muito para descobrir isto. Não tem que viver muito para descobrir isso. Com o tempo você descobrirá que aqueles músculos que você ganhou na academia vão virar pelanca. Aquele rostinho lindo que você tão cuidadosamente cuida, com cremes e com pegar um solzinho, mas com aquele creme especial, porque afinal de contas eu mereço, aquela coisa toda, vai tudo enrugar, cai tudo, vira tudo assim, aquele cabelo que você cuida tão bem, se for homem, boa chance de cair, filho, Eu não sei porque pulou uma geração. Meu avô, pulou, tá bom, enfim, tá bonito assim mesmo. Mas com certeza, a gente olha às vezes as fotos, olha só como tá. Tudo isso passa. Quem se orgulha da sua beleza e se pega a isto até anos mais avançados, acaba caindo no ridículo, querendo se manter sempre jovem. Quantas pessoas se vestindo como alguém com 30 anos menos de idade caem no ridículo, que querem mostrar, não, ainda sou muito jovem. É jovem, todo mundo está vendo que não é jovem. E quantas pessoas arrebentam sua vida, vivendo uma vida falsa, movidos por um cartão de crédito, mas na realidade você está endividado até os olhos. E você não dorme, você não come direito, você está perdendo. Por quê? Porque você quer viver uma ilusão. E o mundo é uma ilusão. E essa ilusão faz com que nós nos sintamos alguém. Já conheci tantas pessoas famosas que na tela são uma coisa, e são invejadas, e são celebridades, e onde vão. E depois eu conheço essas pessoas. São pessoas vazias, tristes, frustradas e vivem apavoradas de envelhecer e de perder o seu momento no sol. Humilhe-se na presença de Deus e Ele o exaltará. A verdadeira beleza não se acha no espelho, se acha no coração. A verdadeira riqueza não se acha num carro novo, mas se acha na comunhão de santos. Martinho Lutero disse que esta canção de Maria, o Magnificat, trata dos grandes feitos e obras de Deus para o fortalecimento da nossa fé, para o consolo dos humildes e para aterrorizar os poderosos da terra. Temos que deixar que este hino sirva o seu propósito, pois Maria o cantou não para si mesma apenas, mas para todos nós que seguimos o Mestre Jesus. O Magnificat. Ela não contemplou a si mesma, ela contemplou o Senhor e viu que por meio deste momento tão simples e ao mesmo tempo tão inconcebível, encarnação de Deus, Emmanuel, Deus conosco, tudo mudaria, nada mais seria o mesmo. Começamos o advento. Advento fala da vinda ou da chegada do nosso Senhor. Eu, por mim, estou arrepiado, eu estou sacudido do meu íntimo para viver intensamente o Natal, não fazendo aquela via cruzes dos shoppings, mas de gastar tempo, agradecendo a Deus, olhando para Deus e dizendo: Senhor, que minha vida não seja mais movida por essas motivações vazias, superficiais,
e falidas do mundo, mas que meu coração procure ser rico para com Deus. Que as misericórdias do Senhor sejam conosco, com cada um de nós, em o nome de Jesus. Vamos orar. Nosso Deus e Pai celestial, ó Senhor, as palavras de uma menina humilde, uma menina de 13 anos, neste momento de contemplação, neste encontro extraordinário entre duas mães e dois filhos. Isabel reconhecendo que ela estava perante o seu Senhor, mesmo ainda no ventre de Maria. Que nós também tenhamos, Senhor, movidos pelo poder do Teu Espírito Santo, a clara certeza de que durante este mês de advento, nós também estamos na presença do nosso Senhor, que mudou tudo, que derruba governos, mas que exalta os humildes. Senhor, apruma os nossos corações pela Tua palavra. Perdoa-nos, Senhor, o nosso orgulho. Perdoa-nos, Senhor, nos pegamos em coisas tão bobas, tão pequenas e achamos que por causa delas somos alguém ou podemos alguma coisa, quando de fato toda a força do homem, todo o seu poderio não passa de cinzas e palha. Mas a Tua graça, o Teu poder, a Tua palavra e a Tua presença nos alcançam, e na nossa fraqueza Tu nos fortaleces, na nossa carência Tu nos supres, na nossa pobreza Tu nos enches das riquezas eternas. Pai amado, louvado seja o Teu nome, louvado seja o Teu nome para todo sempre. Tu que não falhas, Tu que és o mesmo ontem, hoje e sempre. Tu que criaste os céus e terra com a Tua palavra apenas. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que enriquece, que edifica e que nos leva de volta para Ti. Em nome de Jesus. Amém.